Dando seguimento, com a palavra o professor, primeiro secretário, professor Anselmo Antônio Pereira, do PTB. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, equipe técnica jurídica da casa, todos os presentes. Fiz questão de apresentar uma parte dos documentos que tenho analisado, porque nós já estamos na reta final da nossa comissão especial de inquérito do transporte subsidiado pela Prefeitura Municipal de Guariba. Então, nós temos transporte de universitários, onde a Prefeitura paga 70%. Nós temos transporte de funcionários para Ribeirão, para Jaboticabal, onde a Prefeitura paga 25%. Nós temos ainda transporte dos alunos da zona rural das escolas municipais, onde a Prefeitura paga 100%. E como nós estamos falando o tempo todo em economia, falta dinheiro na saúde, medo da população que a Santa Casa, que o hospital possa ser fechado. Então, se nós começarmos, não é nem apertar o cinto, fazer as contas corretamente, colocar o seu contraponto contra os valores abusivos, vai sobrar dinheiro. Eu gostaria de começar aqui fazendo um elogio à senhorita Viviane Pereira da Silva Soares, a qual participou de uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, o senhor Luiz Fernando Deodato e outros participantes, entre eles a Priscila Carvalho Gomes. Estes jovens, eles são representantes dos ônibus dos universitários. Eles fizeram algumas declarações aqui, algumas denúncias, de coisas que eu perguntei que a comissão especial de inquérito, constituída pelo Jânio da São Carlos, presidente, professor Anselmo, relator, vereadora Márcia do Branco, membro, que participou de todas as audiências também. Nós questionamos a Prefeitura, vou dar um exemplo muito simples. Gostaríamos de saber se a Prefeitura tem conhecimento de um micro-ônibus que faz o transporte dos universitários. A resposta do secretário Daniel Lousada: nenhum micro-ônibus faz transporte dos universitários. Olha, micro-ônibus no linguajar popular e do conhecimento de todos é um veículo com capacidade de 30, 32 passageiros para menos. Isto é considerado um micro-ônibus, até porque a licitação fala em ônibus rodoviário com capacidade de, no máximo, 48 passageiros. E segundo a Artesp, nós estivemos lá na Artesp, o ônibus rodoviário, ele tem características particulares.
São bancos reclináveis, tem bagageiro interno e externo, poltronas numeradas. Então, o ônibus rodoviário, ele tem uma série de peculiaridades que o ônibus circular não tem. O ônibus circular tem as suas características, o rodoviário as suas particularidades, e o micro-ônibus é um ônibus diferenciado, ele é mais econômico, ele transporta, no caso deste aqui que a Ramazzini colocou para o transporte, 27 passageiros. E este micro-ônibus, que na sua classificação documental, ele se caracteriza como um ônibus com capacidade para 27 passageiros. E, portanto, ele é mais econômico, transporta pelo menos 21 passageiros a menos que o indicado, e ele traz uma lucratividade maior para a empresa e um prejuízo maior para a prefeitura, por tudo isso que já foi citado. Então vamos aqui ouvir um pouquinho, a vereadora Márcia estava presente, ouviu no dia. A senhorita Viviane Pereira da Silva Soares, ela é a representante deste ônibus. Ela diz o seguinte, então ela é estudante da Unip de Araraquara, ela afirmou que viajava sim no micro-ônibus e havia uma média de 25 alunos e fizeram este trajeto durante o primeiro semestre, até julho de 2015. Eu disse nesta audiência que informalmente a proprietária Larissa Ramazzini comentou, tanto comigo quanto com o Jânio, o presidente da SEI, que o micro-ônibus encerrou a sua atividade no final do primeiro semestre, porque praticamente todos os alunos se formaram, e então não era mais necessário esse ônibus. Perguntei para a Viviane, isto é verídico, Viviane? Viviane respondeu que não, isto não é verídico. Pois, pelo relatório que ela fez, apenas 3 alunos terminaram a faculdade no meio do ano, ao final do primeiro semestre. Indaguei se os demais 22 alunos permaneceram viajando. Viviane disse que sim. Dirigindo-me aos presentes, perguntei se alguém se lembrava quantos ônibus eram no primeiro semestre. A Viviane respondeu que para a Unip de Araraquara eram 2, mais o micro-ônibus, 3. E para a faculdade Uniara, aí o Luiz Fernando Deodato disse que eram 4. A viagem para Araraquara, ida e volta, até então sem pagar pedágio nenhum, custava para a prefeitura R$ 730. Agora, pasmem, como nós ficamos aqui pasmados. Uma das principais queixas para que abríssemos uma comissão especial de inquérito era o relato dos universitários dizendo o seguinte, olha, quinta, sexta, os alunos diminuem a sua frequência na faculdade. Então os motoristas se comunicam e eles param no último ponto aqui em Guariba. Vão ver a lotação. Ao invés de viajar 7 ônibus para Araraquara, viajam às vezes 3, 4. Nós temos aqui a presença de um munícipe que foi universitário, que viajou, e como todos os demais podem ver, o Leandro está fazendo um gesto, que isso é velho. Correto, Leandro, o seu gesto? Que isso já acontece há muito tempo.
que é o que foi dito pelos universitários. Esta é uma prática muito antiga. Então, se tem 6 ou 7 ônibus, não viajam todos. Viajam 3, 4 ônibus. Os alunos chegam, e os alunos disseram isto na frente da proprietária. Tudo bem? Agora o problema. Quando a empresa emite a nota vem como se naqueles dias tivesse viajado 7 ônibus. Como se todos os veículos tivessem viajado. O estudante Luiz Otávio, que se formou, disse que para Ribeirão, só na semana de prova, é que os 4 ônibus viajavam, nas sextas-feiras, quintas e sextas. Nas demais quintas e sextas, viajavam 2, no máximo 3 ônibus. Mas a empresa encaminha para a prefeitura como se todos os ônibus estivessem rodando. Partiu dos universitários o seguinte questionamento: por que alguém da prefeitura não fiscaliza os ônibus universitários a cada 3 meses? E ele fez este questionamento por um motivo muito justo. Alguns universitários não estavam encontrando vagas nos ônibus. Então os universitários estavam tendo que viajar de carro para Araraquara. E como o custo ficou alto demais, os universitários desistiram no 3º, no 4º, no 5º ano de faculdade. Agora o fato mais relevante que foi narrado pelos universitários. Dentro dos ônibus, sempre houveram bancos vazios. Os ônibus nunca tiveram lotação completa. Menção dos universitários que consta em ata. Será que haviam universitários fantasmas? Será que fecha a lotação sem que de fato ela esteja fechada? Por quê? Quando colocou esse micro-ônibus na rota, os alunos disseram o seguinte: estranho colocar um micro-ônibus, sendo que já haviam 6 ônibus. Dentro de cada ônibus, havia entre 6 e 10 bancos vazios. Se fossem somente 6 bancos vazios, 6 vezes 6, 36. Por que ter mais um micro-ônibus com capacidade de 25 lugares? A locação deste veículo, ao custo de R$ 730 por mês, fazendo apenas 20 viagens por mês, já dá R$ 15 mil. 15 mil que poderia ser economizado por mês só deste ônibus, vezes 10, 150 mil. Mais 2 ônibus que não estejam viajando, somente 2, eu vou colocar, que não estejam viajando na sexta-feira, são aproximadamente mais R$ 1.500. Vezes 8 são mais R$ 12 mil. Mais os 15 dá 27. Vezes 10 dá 270. Mais 2 ônibus de Ribeirão que não estão rodando, mais 1.500. Vezes 8, mais 12 mil. Vão fazendo as contas. Vai sobrar dinheiro. Sem contar que Guariba tem dos preços cobrados dos estudantes mais caros de toda a região. Tem mais um fato interessante. Tanto a Ramazini quanto a prefeitura passaram uma relação
de 739 usuários do transporte universitário em 2015. Fiquem atentos às contas agora. Cada universitário paga R$100. 739 universitários vezes R$100 dá R$73.900, que são recolhidos diretamente em espécie, em dinheiro, pela Ramazzini. A Ramazzini tem que prestar contas deste dinheiro, porque ela vai pagar o ICMS. Mas, nas notas apresentadas pela Ramazzini, somente no ano de 2015, nunca teve uma nota de R$73 mil. Espera lá. Se ela transporta 739 alunos e cobra R$100 de cada aluno, dá 73.900. O ICMS desse transporte, 12%. 10% já daria 7.300, mais 1.500, R$8.800 por mês que deveria ser cobrado de ICMS. A prefeitura vive do quê? De cobrança de impostos. Por isso que a prefeitura cobra o nosso IPTU, não perdoa ninguém, tem direito a metade do IPVA que nós pagamos, ninguém é perdoado. Estranhamente, nunca foi atrás do valor real da Ramazzini. A prefeitura paga, coloca o estudante para pagar, já paga um valor altíssimo. E não cobra. Por que cobra das pessoas de baixa renda? Ramazzini com os seus problemas. Eu tenho aqui uma nota, que eu gostaria de fazer uma menção bem rápida. A nota é de se perder de vista em tantos papéis. Aqui. A nota é do dia 5/6/2014. Acompanhem o raciocínio. A Ramazzini menciona que fez 126 viagens no mês de maio de 2014. Todo mês de maio, o primeiro dia é feriado. Em 2014, o dia 1º de maio foi na quinta-feira. A Ramazzini está dizendo que colocou 5 ônibus na sexta. Meus amigos, nós temos aqui uma série de pessoas que foram para a universidade, e não precisamos ir para a universidade. Eu dou aula para crianças de 8, 9, 10 anos. Se tem feriado na quinta, eles não estão indo nem na quarta, muito menos na sexta. Não, a Ramazzini está dizendo aqui que teve sim. Aí os alunos dizem que não, que eles já não estão indo nas sextas-feiras normais. Como é que eles vão numa sexta-feira pós-feriado? Então, senhor prefeito, a política tem feito tão mal ao senhor quanto a mim. Nós estamos desgastados, mal-humorados. Dependendo da situação, a gente fica meio desequilibrado. Me ouça, senhor prefeito. Não me procure para conversar, porque às vezes a gente acaba se desentendendo e o senhor talvez até nem confie muito nas minhas palavras. Tem aqui, senhor prefeito, uma ata com depoimento
dos representantes de ônibus. Senhor prefeito, leia o depoimento dos universitários e veja que tem alguém aí junto ao senhor, alguém ocupando um cargo de confiança, ganhando 7 mil, ganhando mais de 6 mil, que é um super salário para uma cidade pequenininha, e para uma pessoa desinteressada, é um salário milionário. Senhor prefeito, essa pessoa que está ao seu lado, não está fazendo por merecer sequer um salário mínimo, porque ele está causando prejuízo para o município, senhor prefeito. Eu pedi tanto a Deus, sabe, para vir aqui, manter o equilíbrio, a serenidade, porque eu tenho às vezes usado a verdade para agredir as pessoas. Hoje eu quero usar a verdade para clarear os olhos de alguns. Então, senhor prefeito, analise com serenidade, não é o meu depoimento, é o depoimento do usuário do ônibus. O melhor fiscal, senhor prefeito, para o senhor, o senhor fala tanto que o senhor não quer deixar a prefeitura e depois ter uma dívida, ser perseguido pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pelo Judiciário. Então, ouça o seu melhor fiscal. O seu melhor fiscal é o usuário. Sabe que os universitários dizem? Que nunca na vida ninguém foi lá fiscalizar. Como é que o senhor está pagando tanto? E aquela pessoa que ocupa o seu cargo de confiança, que é da sua confiança, está ali apunhalando pelas costas. Eu e o prefeito pouco estamos conversando, somente assuntos profissionais e que digam respeito ao executivo e ao legislativo. Entenda, senhor prefeito, que o menor inimigo de todos que o senhor tem sou eu. O maior inimigo seu é aquele que toma um café quentinho ali na sua presença, te dá um tapinha nas costas e fala que o senhor está administrando muito bem. Então, não me considere como inimigo, porque eu só estou fazendo o meu trabalho de vereador. Vou além. Senhor prefeito, eu tenho sido chamado hoje, por algumas esposas, de o vereador do desemprego. Sabe por quê? Acabou a farra do transporte rural de alunos. Olha só. Buscar os alunos nas fazendas custava R$5, aproximadamente R$5 o quilômetro. Se pagarem R$5 o quilômetro, eu vou buscar com o meu carro. Eu vou socar meu carro no barro, na pedra. Sabe por quê? Cara, R$5 o quilômetro, se você rodar 200 quilômetros por dia, já dá R$1.000. 20 dias, R$20.000. Em 3 meses e meio, você vai comprar um carro zero aí, sossegado. Detalhe, já falei isso, mas vou repetir. Ia na fazenda X, pegava uma criança, voltava na mesma fazenda X, à tarde para pegar mais uma criança. E isso ia se repetindo. Então, só no período da tarde, tinha uma rota de 118 quilômetros, vezes 4,80, mais ou menos R$560, vezes 21 dias, aproximadamente R$12.000, vezes 10 meses, R$120.000. Já foram juntando com aqueles outros mais de 300 mil, que eu falei do ônibus da Ramazini, só por alguns erros, talvez até que eles nem estejam percebendo. A Ramazini está cometendo uns erros que talvez não estejam percebendo, de não colocar o ônibus para rodar, mas cobrar como se estivesse rodando. Pois bem, tirou, agora a prefeitura está fazendo a rota dos estudantes rurais. Por quê? Que com a prefeitura fazendo a rota, não tem mais essa rota de 118 quilômetros que se fazia à tarde, repetir fazendas.
Porque era óbvio. Se aumenta a rota, o único que ganha é o empresário. O único que perde é a prefeitura. A prefeitura não perde nada. Quem perde é o munícipe, que paga seus impostos corretamente. Senhor prefeito, mérito meu, hein? Eu estou tomando o nome de vereador do desemprego, mas eu vou gerar uma economia só por tirar o transporte rural, 300 mil reais. Se lembrar que um vereador custa 45 mil reais por ano aproximadamente, só aqui, ó, só nesse, eu já estou pagando o meu salário e comprovando a minha eficiência como fiscalizador. Senhor prefeito, vamos para uma ferida que ainda está aberta. As empresas vencedoras da licitação para a venda de passes para as pessoas que trabalham em Jaboticabal e em Ribeirão. A licitação dizia o seguinte: as empresas vencedoras deverão manter contrato com cada um dos usuários que tiverem as suas passagens subsidiadas pela prefeitura. Estranhamente, senhor prefeito, o seu cargo de confiança, que está ganhando aí quase 7 mil reais, nunca foi lá ver se existe esse contrato. O senhor sabe por que esse contrato é importante? Para dizer, senhor prefeito, se a pessoa que está assinando realmente usa o transporte. Eu estou na dúvida, senhor prefeito. Sabe por quê? Todos os meses, tanto a Petito quanto a Paraty vendem o mesmo número de passagens. Às vezes aumenta. Estranhamente, senhor prefeito, e todos os que estão nos vendo, assistindo, ouvindo, Ribeirão não está mais contratando. A crise está brava em Ribeirão. Mas continua aumentando o número de venda de passes para ônibus. Espera lá, tem alguma incoerência. Nós fizemos uma audiência pública, a vereadora Márcia estava aqui, o Jânio também. As funcionárias domésticas que aqui estiveram presentes, elas disseram o seguinte: olha, antes Ribeirão empregava 600 mulheres, hoje está empregando 400, mas está aumentando o número de venda de passagens. Como pode? Mais um detalhe: ou no início ou no final do ano, as pessoas tiram férias. Então, se durante o ano, só estou reproduzindo aqui um olhar muito crítico do vereador Jânio. Esta percepção não foi minha, foi do vereador Jânio. Se todos tiram férias no início ou no final do ano, neste período, ao invés de vender 12 mil passes todos os meses, deveria vender 6 mil, ali naquele período entre dezembro e janeiro, num outro período, 6 mil. Agora, quem é o responsável que nunca viu isso? 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 7 anos. Não existe, gente, essa venda constante. A predominância é de funcionárias domésticas. O que ocorre no final ou no início do ano? O patrão viaja, gente. Mesmo se a empregada doméstica tira 10 ou 15 dias e vende o restante das férias, que é legal, nós temos alguns advogados que podem confirmar isto, mas um período a venda de passes tem que cair. Por que é que não cai? Senhor prefeito, por favor, chama o seu cargo de confiança, pergunta para ele por que é que não cai.
essa venda de paz. Senhor prefeito, tem mais um detalhe. Talvez o senhor não tenha se atentado a isso. Para quem não sabe, os ônibus da Petito, eles determinaram cores. Então o ônibus branco só entra pessoas que têm o crachá escrito branco. No ônibus vermelho, no ônibus preto, parará, todos os ônibus. Espera lá, se é venda de passagens, eu compro a minha passagem, eu entro no ônibus que eu quero. Se não é venda de passagem, se existe um ônibus determinado para cada uma das pessoas, isto é fretamento. No fretamento, senhor prefeito, a empresa tem que pagar 12% de ICMS. Senhor prefeito, o senhor disse aqui ontem que não tem dinheiro, que o senhor não vai deixar a prefeitura falir para socorrer a Santa Casa, porque a Santa Casa pode falir a prefeitura. Senhor prefeito, a prefeitura só existe por causa dos impostos. Se acabar os impostos, não vai ter nem legislativo, nem executivo. Eu quero saber, senhor prefeito, por que é que não estão fiscalizando? Por que é que não estão aumentando a arrecadação de impostos e permitindo esse tipo de transporte? Senhor prefeito, se colocasse fretamento, ficaria mais barato, aumentaria a arrecadação de impostos para o município, e seria um ponto positivo para o senhor. Sabe por quê, senhor prefeito? Eu fui na Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda vai visitar essas empresas. Mas antes disso, o senhor já deveria ter solicitado ou ordenado que a Secretaria da Fazenda Municipal fosse atrás dessas informações. Porque lá na Secretaria da Fazenda, eles disseram que a lei que as empresas de ônibus estão usando é irregular. Esta lei só se aplica para região metropolitana e ônibus urbano. Nós, da região de Ribeirão Preto, não somos região metropolitana. Para quem não sabe o que é uma região metropolitana, é quando você sai de um município e entra no outro e nem percebeu. Tipo, Campinas e a regiãozinha ali, Santo André, São Caetano, São Paulo, você nunca sabe qual local você está, de fato. Eu sempre cito esse exemplo e eu esqueço, que é Americana e Santa Bárbara do Oeste. Você não sabe. Agora aqui, eu já falei isso também aqui nessa tribuna, quando eu saio de Guariba, eu sei que eu estou a caminho de Pradópolis, de Jaboticabal. Então, senhor prefeito, ao invés do senhor me considerar talvez o seu maior inimigo, talvez aquele cara que esteja aí sentado na sua mesa, aquele cara que gosta de uma fofoca, manda ele trabalhar. Eu conheço algumas pessoas competentes que para ganhar 7 mil reais trabalhariam de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, com resultado, não ia ficar atrás de fofoca. Então, senhor prefeito, eu estou aqui e eu gostaria de dizer para a esposa, porque a esposa do motorista que perdeu o ônibus, ela me pergunta o seguinte: o vereador do desemprego, você está feliz? E agora o meu marido com 2 filhos aqui dentro de casa, como é que vai ficar? Eu ainda não respondi para a senhora porque eu sou solidário. Juro que eu não gostaria de ter feito este mal ao seu esposo, à sua família. Mas a senhora também tem que se questionar. Nós estamos tendo uma operação a Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, através do seu trabalho, muitas empresas, empreiteiras, paralisaram o seu trabalho. Centenas, talvez alguns milhares de pessoas pararam. Era um mal necessário para a gente começar a colocar ordem na casa. A senhora me questiona
Se eu vou dar jeito em toda a bagunça, a senhora enxerga também essa bagunça, que às vezes contrata serviço desnecessariamente. Eu sou solidário à senhora. Gostaria muito, porque a senhora menciona a crise, como vai ficar a sua família. Juro por Deus, pelas minhas filhas, não tinha intenção em fazer mal à sua família. Mas a gente precisa colocar o carro, o trem nos trilhos, porque tem morrido frequentemente muita gente por falta de médico. Os jovens que não são bem educados, entram na criminalidade, estão morrendo. Tem muita família chorando, a exemplo da senhora. Peço desculpas, mas a minha intenção é fazer um bom serviço. Muito obrigado a todos, peço desculpa pela demora. Passo a